Então é isso, meus amigos e minhas amigas, tivemos aí novidades do DCU, tendo em vista que o painel de Creature Commandos na New York Comic Con acabou acontecendo com o próprio James Gunn e elenco. E nisso acabou então rolando mais um trailer de Creature Commandos, com algumas revelações, personagens aparecendo com mais propriedade, temos novos vilões do Homem-Morcego, inclusive, aparecendo nessa nova prévia. Eu gostei dessa prévia, já vou adiantar para vocês. Mas ainda assim o James Gunn trouxe atualizações envolvendo Superman um pouquinho, Lanterna, Supergirl, falou um pouco sobre a vibe então do DCU, né? O que você precisa saber para entender os projetos e coisas nesse sentido. Vamos comentar tudo isso, muito importante. Vamos começar pelo trailer. Tal qual na última prévia, nós vemos então a Amanda Waller conversando com o Rick Flag Sr., falando sobre esse novo projeto que envolve a reunião de uma equipe de monstros para deter qualquer coisa. E o caso é que a equipe vai ter que enfrentar um incidente internacional. Eis então que nós vemos a Cersei aparecendo ali e capturando a princesa, revelando então que possivelmente nós teremos a Cersei sendo a grande vilã que o comando das criaturas terão que enfrentar. O bacana da prévia é que ela destacou bastante a violência, tendo em vista que nós estamos falando aqui de uma animação que realmente é para maiores de 18 anos, então você vai ver bastante sanguinolência acontecendo, ao mesmo tempo que nós temos ali um pequeno panorama dos personagens que compõem o comando das criaturas, a noiva, Weasel, o Dr. Fósforo e assim por diante. Você tem alguns outros personagens que não fazem parte necessariamente do comando, por exemplo, o Frank, de Frankenstein, não está na equipe, mas ele tem uma participação importante, obviamente. Nós chegamos a ver, inclusive, até o logo do DCU aparecendo, olha lá, o universo que o James Gunn e o Peter Safran estão criando. E vou dizer pra vocês que a primeira prévia ela chamava bastante atenção pelo tom de comédia, parecendo um pouco com o que era o filme do Esquadrão Suicida que o próprio James Gunn tinha feito. Inclusive, algumas pessoas chegaram a ressaltar que a gente vai ver mais um Esquadrão Suicida aparecendo, e esse trailer está muito parecido com tudo isso que a gente já viu no passado. Entretanto, essa nova prévia me deixou mais empolgado porque ela parece ir para uma vertente diferente. Ela não focou tanto assim na comédia, mas mostrou um pouco mais dos personagens. Você vê um pouco do passado da noiva, um pouco do passado do Dr. Fósforos, do Weasel e assim vai indo, de Roboto, etc. Então você vê que a série, ou a animação seriada, vai se focar bastante em humanizar, de certa maneira, o que envolve esses personagens. Quando você fala, inclusive, sobre vilões do Batman, aí nós temos algumas surpresas interessantes. Lembrando, o Dr. Fósforos já é um vilão do Batman. E você vê que talvez uma figura que terá participação na criação do Dr. Fósforos é o Rupert Thorne. Pelo menos o personagem que apareceu ali tem as feições do Rupert Thorne. Figura que é muito conhecida, que foi catapultada, de certa maneira, por causa da animação do Batman nos anos 90. Nos anos 70 ali, esse personagem acabou aparecendo nos quadrinhos do Batman. Ele era um vereador corrupto da cidade, mas ele fica restrito mais ou menos a essa época aí. Ele aparece nos quadrinhos da famosa fase Steve Gohart e Marshall Rogers. Mas, obviamente, que ele ficou muito mais conhecido por causa da animação dos anos 90. A animação é essa que coloca este personagem, o Rupert Thorne, sendo o cara que ajuda a criar o Duas Caras, naqueles dois brilhantes episódios chamados Duas Caras. Lembrando que o Rupert Thorne também foi uma figura decisiva que vai continuar aparecendo no Batman Caped Crusader. Ele é o mafioso mais complicado lá que o Batman e o próprio Harvey Dent têm que enfrentar. E parece que no DCU também ele vai ajudar a criar outros personagens, outros vilões do Batman, tal qual é o Dr. Fósforos. Parece que ele tem uma vibe meio do Senhor Frio, assim, que é um cientista fazendo algumas coisas ali. Ele tem uma filha também que ele está de olho, mas o seu envolvimento com o Rupert Thorne de alguma maneira vai levar então a ele ser criado como o Dr. Fósforos. Então, de certa maneira, essa foi a primeira surpresa que nós tivemos envolvendo o universo do morcego. Quando nós tivermos o episódio focado, então mostrar um pouco mais do Dr. Fósforos, porque a gente sente que a animação então em cada episódio vai tratar ou trabalhar bem cada um desses personagens, há chances então a gente ver um pouco mais do que é a Gotham do DCU. E isso vai ser um fator bem legal de acompanhar. Agora eu abro parênteses aqui porque eu destaquei que o Dr. Fósforos pode ter uma vibe meio Senhor Frio, tendo visto o que acontece ali, a gente meio que vê o cientista que vai virar o Dr. Fósforos sendo uma pessoa que parece ser humilde ali, sendo pega de surpresa pelo mafioso, mas o Alan Tudyk ressaltou que o Dr. Fósforos é uma pessoa ruim, uma pessoa má que comete várias atrocidades aí. E a gente vê durante esse trailer, esta prévia, o Dr. Fósforos ali realmente sendo, olha, um bicho intenso, palavrinha que eu gosto de usar aqui. Realmente você vê ele ser um dos personagens que se destacam bastante nesta prévia. Na verdade, todos os personagens dentro dessa préviazinha ficaram bem legais, hein? Realmente tô achando que vai ter vários personagens carismáticos para nós acompanharmos. Mas enfim, do núcleo de Gotham, então, o Dr. Fósforos
pode acrescentar bastante coisa. Só que aí nós tivemos outra surpresa importante, porque um personagem que apareceu ali é muito conhecido da galeria de vilões do Homem-Morcego, que é o Cara de Barro. Sim, meus amigos, do nada nós vemos então ali, possivelmente o Cara de Barro, até então não foi confirmado que é o Cara de Barro, mas é o único personagem que você bate o olho do universo DC e fala, pô, esse tem que ser o Cara de Barro. Ele está enfrentando o Rick Flag Sr. naquele momento. Será que, por exemplo, o Cara de Barro poderia fazer parte do Comando das Criaturas, estar em Bad Eve? Faz muito sentido ele estar na prisão da Amanda Waller, tendo em vista que ele é praticamente um monstro, realmente ele tem poderes, então ficar no Asilo Arkham é um pouco complicado para você conter ele. Então faria sentido ele estar lá. Mas ao mesmo tempo ele pode estar enfrentando o Comando das Criaturas, talvez estar incomodado com a Cersei de alguma maneira, ou em determinado momento na missão do Comando das Criaturas eles terem que cruzar o caminho deste personagem, pode acontecer também esse detalhe. Então, ou seja, é outro personagem que pode trazer um pouco de detalhes importantes envolvendo a Gotham do DCU. E para quem quer ver o Batman fantasioso, o Batman enfrentando personagens com poderes em filmes, parece que vem, meus amigos. Se o Cara de Barro tem poderes ali, olha, tem muita chance disso acontecer. Tem chance, quem sabe, lá no universo do Batman Matt Reeves a gente vê um Cara de Barro um pouco mais pé no chão, né? Um personagem que talvez seja só um cara que é um maquiador, que é um serial killer e coisa nesse sentido. Tanto é que nós temos uma personagem aparecendo na série do Pinguim que se chama Eve Carlo. E o Basil Carlo é o Cara de Barro, geralmente é tratado como o Cara de Barro principal. Você tem outros caras de barro aparecendo também. Por isso que eu acho que se eventualmente eles forem retratar um Cara de Barro no DCU, tal qual a gente tá vendo que existe essa grande possibilidade por causa dessa animação, talvez eles peguem outro Cara de Barro para ser colocado nesse DCU. Eu não diria que é o Preston Payne, porque o Preston Payne tem que colocar armadura, ele tem o toque de fogo que derrete as pessoas e coisa nesse sentido, então eu não sei se o Preston seria viável. Eu acho que o Matt Hagen seria um bom candidato para você colocar realmente como o Cara de Barro. Inclusive, canonicamente falando, o Hagen é o personagem mais fantasioso dos Caras de Barro, porque os poderes dele vêm de magia ou de coisas enfeitiçadas ou indo nesse aspecto. Ele acaba achando lá um tesouro com um líquido diferente que ele toma, ele acaba ganhando então esse poder de lama, né, de barro. Então é realmente um personagem que você mergulha muito no fantástico. Então tá lá, quem sabe Matt Hagen possa combinar bastante com o que é o DCU também. Mas isso aqui são conjecturas de minha parte. Mas o restante dos personagens que aparecem que eles me chamaram muita atenção, especialmente fora do núcleo do Batman, que eu gosto mais, vai me chamar mais atenção, mas eu gostei muito da noiva que aparece, né, a noiva do Frankenstein. No momento que mostra um pouco dela, que você vê ali o castelo Frankenstein, realmente você sente que tem algo diferente, né, uma personagem que pode trazer várias camadas legais para essa animação, mas o G.I. Roboto, o próprio Weasel e etc, realmente vários personagens que me chamaram muita atenção para acompanhar pouco a pouco. E convenhamos, essa animação tá muito bonita, gostei bastante, a animação mesmo em si, né, ela me pareceu muito bem feita, muito bem detalhada, realmente é uma animação de peso, de qualidade. O James Gunn tava falando isso, né, a gente vai fazer uma animação aqui que realmente seja muito boa, e não parece aquela animação barata, que, sei lá, a gente já cansou, por exemplo, lá do Tomorrowverse. Enfim, realmente eu gostei muito do estilo. E vamos ver como é que vai ser a Cersei aí. Vamos ver como é que vai ser o seu papel como vilã, apresentando, quem sabe, mais do núcleo da Mulher Maravilha também, que é outro núcleo muito, mas muito importante. Parece que o James Gunn aí vai trazer o que é então esses três núcleos principais do DCU, por assim dizer, que é o do Superman, da Mulher Maravilha e do Batman, né, da Trindade, através então dessas primeiras obras. Você vê então Creature Commandos trazendo coisas envolvendo o universo do Batman e ao mesmo tempo da Mulher Maravilha, e aí tem o filme do Superman para trazer muito mais o universo do Superman. E é importante destacar que o James Gunn tem alguns detalhes envolvendo o acompanhamento do DCU a partir de agora, porque lembrando que Creature Commandos é o primeiro ponto envolvendo a cronologia do DCU. Ele chegou a destacar o seguinte: é antes de tudo sobre a história. Não queremos que ninguém assista o Creature Commandos e diga, você tem que assistir o Esquadrão Suicida para entender o que aconteceu em Creature Commandos. Queremos que as pessoas possam entrar nisso totalmente às cegas e animadas com esse trabalho. Mas, de qualquer maneira, o presidente da DC Studios explicou que há referências a coisas que aconteceram no passado, e essas referências se tornam canônicas no DCU porque as mencionam. Gunn chegou a mencionar que quando ele estava escrevendo um episódio, o quarto episódio, ele falou que era uma das coisas mais tristes que ele já tinha escrito em sua vida. Era realmente de partir o coração. Ele podia sentir nos seus ossos o quão triste era
tudo isso. O ator Shangan, que vive tanto o Weasel quanto o Jerry Roboto, ressaltou que veremos mais então do que envolve o Weasel. Dentro dessa animação teremos mais do seu passado, para o bem ou para o mal, e bem como ele falou que se identificou com o Jerry Roboto, tendo em vista que o Jerry Roboto odeia os extremistas da Alemanha dos anos 40. E ele conseguiu imediatamente se identificar com o personagem, tendo em vista esses objetivos. A versão que veremos do Frankenstein também remonta muito à versão original de Mary Shelley. E o James Gunn também ressaltou que o David Harbour é absolutamente fantástico vivendo esse personagem. Então é uma animação que parece que vai fazer bastante sucesso e pelo menos realmente ela parece ter muita qualidade. O primeiro episódio estreia a partir do dia 5 de dezembro, lembrando que é semanalmente que será exibida essa animação na Max. Mas o James Gunn falou um pouco mais sobre o DCU também, sobre alguns projetos e deu algumas atualizações. Não falou tanta coisa assim, mas sempre é bom destacar aí o que ele falou. Antes disso tudo, antes dele falar sobre os outros projetos, ele deu uma olhada pro elenco que estava lá então na New York Comic Con, o elenco do Creature Commandos, e destacou que um desses personagens iriam fazer parte de um próximo filme do DCU. Qual personagem será, né? Existiam alguns rumores que o Alan Tudyk poderia voltar então aí com o Dr. Fósforos. O Tom King falou isso, destacou esse detalhe aí. Existiam alguns rumores pelo Deadline que o ator também estaria no filme do James Gunn Superman. Será que ele pode ver o Dr. Fósforos lá? Será que ele vai ver outro personagem por lá? Olha aí, várias possibilidades. Mas quem sabe ele possa voltar para um Brave and the Bold. Seria interessante isso. Chegaram a pipocar alguns rumorezinhos meio estranhos aí nas redes sociais, no Twitter especificamente. Algumas pessoas que estavam no stand lá do Creature Commandos, tocando o stand na New York Comic Con, destacaram que os personagens do Creature Commandos iriam aparecer em Brave and the Bold como vilões. Não sei se isso é verdade, isso aí tá meio estranho, né? Mas quem sabe, um outro personagem está aparecendo ali, que esteja vinculado ao núcleo de Gotham City, pode realmente dar as caras por lá. Então quem sabe eles possam aproveitar o Alan Tudyk um pouco mais. Entretanto, você pode ver outros atores também aparecendo em outras obras do DCU. Mas dando as atualizações envolvendo Superman, o James Gunn rasgou elogios pro trabalho do David Corenswet, ressaltando que ele é o melhor aço de ação física com que ele provavelmente trabalhou. E as pessoas vão ficar de queixo caído com tudo que ele está fazendo neste filme. Ele ressaltou o seguinte: acho que ninguém realmente entende a profundidade do talento desse cara em termos dramáticos, cômicos e físicos. Ele elogiou também o trabalho da Rachel Brosnahan, destacando que as pessoas vão morrer de amores por ela. E questionado sobre um trailer do filme, o Gunn falou que, olha, ele não está perto de acontecer, o trailer então de Superman, mas ao mesmo tempo não está longe. Ou seja, falou, mas não falou também, né? Quem sabe até o final do ano, uma CCXP, a gente possa ver esse trailer então, pelo menos um teaserzinho, né? Sobre as atualizações envolvendo a série dos Lanternas, o Gunn destacou que ele queria trabalhar muito com Aaron Pierre, que vai viver então o John Stewart há muito tempo, e que ele quase foi o Adam Warlock no MCU. Sobre a série em si, o Gunn destacou que é uma série muito pé no chão, uma série muito real, o que é uma coisa estranha quando você fala sobre uma série dos Lanternas Verdes, mas vai ser algo como ninguém nunca tinha visto antes. Já as atualizações envolvendo a Supergirl, Gunn também falou que ele viu os testes para a Ruthie, personagem que vai aparecer no filme, e ficou muito empolgado. Ele confirmou que a filmagem começa a partir de janeiro de 2025. Ele elogiou também o roteiro do filme da Supergirl. A Ana Nogueira apresentou uma história e foi uma das melhores propostas que ele já tinha ouvido falar. Ela imediatamente escreveu o primeiro rascunho, que era ótimo, e foi só ficando melhor e melhor com o passar do tempo. Lembrando que o filme vai adaptar o quadrinho Supergirl Woman of Tomorrow, do Tom King e da Bilks Evely. O próprio Gunn falou que o filme é um pouco diferente porque ele tem uma estrutura de 3 atos. Então, um pouco diferente essa estrutura em relação ao quadrinho, pois meio que passa por várias histórias, mas ainda tem todos aqueles personagens principais e os temas principais, tal qual a obra original. Ou seja, são atualizações pontuais ali que trazem detalhes que a gente já sabia, mas é legal ver o próprio James Gunn falando isso em um evento. Muitas boas novidades, principalmente envolvendo Creature Commandos. Gostei bastante, reforço novamente esse trailer. Gostei muito do que vi até então, estou empolgado, hein? Realmente esse trailer trouxe uma empolgação forte para ver uma animação de qualidade. Sinto que vem aí, com bons personagens, uma boa narrativa. Vai ser show de bola, meus amigos. Realmente vai ser legal acompanhar toda essa jornada a partir de dezembro. Mas aí, você gostou do trailer? Gostou das aparições aí dos vilões do universo do Batman? Se empolgou com o estilo da animação? Comente aqui embaixo, quero saber tudo de você. E sempre lembrando, todo dia tem vídeo aqui no canal, 2 vídeos por dia, por isso eu vou dedicar 2 videozinhos para você assistir. Comentei o Batmóvel do Absolute Batman, pois é, o gigante Batmóvel chegou aí. Veja lá o que eu falei sobre esse trabalho aí, ou melhor, sobre o trabalho em si envolvendo a segunda edição do Absolute Batman e os seus detalhes. E já que a gente mencionou a New York Comic Con, cheguei a falar então sobre o primeiro dia, novidades envolvendo algumas palavras, quadrinhos e assim por diante da galera que trabalha com a DC. Vários detalhes
legais. Agradecendo como sempre os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por ajudar a financiar este projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo, isso é importante, e se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. É isso, vou ficando por aqui.